Uma vez que os Anunnaki não são malignos, apenas estão em evolução e são da 3D, seria possível uma negociação de paz num diálogo direto de humanos com eles, tendo os dimensionais como mediadores? Vou fazer uma pergunta para vocês. Nós somos malignos? O ser humano é mau? O que vocês acham? O ser humano é bom ou é mau? Os Anunnakis também. Todos os seres têm características boas e más. Depende da evolução de cada um. Mas nós, adâmicos, dimensionais e planetários que estamos encarnados na raça adâmica, ganhamos de presente, vamos dizer assim, das 49 raças, a alma, essa biotecnologia, essa luz, que é uma ativação que mexe não só com o nosso corpo, geneticamente dizendo, mas com a nossa consciência. Essa ativação, essa luz, essa frequência dimensional, ela transforma e potencializa nossas habilidades, mexendo também com a nossa consciência. Por isso que nós somos mais bonzinhos. Mas todos nós também temos nosso lado demônio, né? O diabinho aqui, ó. Todos nós somos egoístas porque nós temos também uma genética, uns instintos primitivos dentro de nós, que vêm também de raças planetárias. Os Anunnaki, eles têm espírito, têm o corpo físico deles, mas eles não têm a luz, essa alma, essa frequência dimensional. Então, o nível consciencial deles é diferente. Eles são muito inteligentes, eles têm, sim, um desenvolvimento mental e tecnológico. Eles conhecem muito bem o corpo deles, a matéria, mas são muito egoístas. Para que eles possam se espiritualizar, vamos dizer assim, ou evoluir mais na consciência, eles precisam de banhos de luz, eles precisam de um despertar. Eles precisam passar por uma evolução. E muitos deles estão começando a entender isso daí. Quem sabe eles poderão receber também um pouco de uma frequência que as 49 raças poderão ofertar, como o Enki talvez já recebeu alguma coisa, por isso que ele é um pouco mais bonzinho, né? Menos egoísta, talvez. Mas nós também somos egoístas, nós somos iguais a eles. Só que eles são muito poderosos, eles estão há muito tempo aqui na Terra. Só isso. Agora, eles fazem mal? Fazem, assim como nós fazemos mal também para as pessoas. Quem aqui nunca fez mal a alguém? Quem aqui nunca foi movido pelo egoísmo? Todos nós somos, em alguns momentos. A diferença é que nós temos já um lado dentro de nós, que é o anjinho, né? Que é o lado da consciência, que é um chamado para o bem. Os adâmicos têm isso. Por isso que os dimensionais estão encarnados na raça adâmica, com essa frequência da alma, para justamente despertar essa nobreza, essa consciência maior. Esse sentimento de que somos deuses também. Então, nós temos que trabalhar esse outro lado que os Anunnaki têm, que é o egoísmo, o ego, os instintos primitivos. Nós temos os dois dentro de nós, o dimensional e o Anunnaki. Nós somos uma mistura, porque nós estamos num corpo que foi criado pelos Anunnaki. Nós temos a genética Anunnaki, parte dela. Então, essa mistura, por isso que os psicólogos ficam doidos, né? Poxa, o ser humano é ruim por natureza ou ele é bom por natureza? Já viu esse conflito? Os psicanalistas falam que o ser humano é neurótico e o ser humano é mau. Já os psicólogos transpessoais, humanistas, dizem que o ser humano tem uma natureza boa, positiva, e que o mal, o egoísmo, o lado inconsciente do ser humano é decorrente
dessa vida, dos sofrimentos, dos traumas. E ainda tem os psicólogos comportamentais, né, behavioristas, que dizem que o ser humano é puramente fruto de condicionamentos e resultado do ambiente, do que ele aprendeu, do comportamento que ele teve, das experiências que ele teve. Então eles ficam brigando, mas na verdade nós somos um complexo de existência que inclui tudo isso. Os psicólogos até negam a presença do espírito, tirando os transpessoais, né, e humanistas, mas, gente, ninguém consegue enxergar o ser humano por completo. Todo mundo quer dividir e fragmentar. A verdade é que nós somos uma mistura de tudo. Então nós temos que trabalhar essas frequências e transformar esse nosso lado Anunnaki, mais primitivo, né, egoísta, em anjo, ou seja, em um ser super-humano, na frequência dimensional. Então o nosso desafio aqui é esse. E nós temos a tecnologia para isso. Nós temos o conhecimento agora para isso. Vamos aproveitar. Ouço você falar, mas nunca vi uma explicação. Quem são os Igigis? Já explicamos algumas vezes aqui sobre os Igigis ou Igigis. Eles eram trabalhadores dos Anunnaki. Eles vieram para cá e no princípio, quando os Anunnaki estavam explorando a Terra, aqui, os Igigis ficavam na atmosfera. Eles eram os sentinelas, os observadores, que estavam trabalhando junto aos Anunnaki, fazendo esse monitoramento. Depois os Igigis foram convocados para trabalharem como mineradores, e eles não gostaram muito, não. Então eles se rebelaram contra os Anunnaki, porque eles não queriam trabalhar na mineração, e esses Igigis é uma das raças, né, subordinadas aos Anunnaki na época. Eles desceram para a Terra e se envolveram com as mulheres, com as filhas dos homens. Eram aqueles que deram origem aos Néfilins. Então os Igigis, os gigantes, os seres que tiveram suas relações com as mulheres da Terra, seus descendentes, né, os Nefilins, ou Nephlins, tem a ver com a presença dos Igigis. E os Anunnaki se tornaram um grupo separado dos Igigis, porque os Igigis se revoltaram contra os seus chefes. Então os Igigis montaram ali um sindicato, né? Colocaram lá a foice, o martelo, enfim, criaram seus símbolos, né? E começaram a se distanciar e querer ter um poder aqui na Terra em paralelo aos Anunnaki. Então até hoje eles estão aí com seus grupos de poder, inclusive infiltrados nos governos, nas religiões, e assim vai. Os Anunnaki se tornaram meio que inimigos dos Igigis. Eles brigam até hoje. São aqueles que estão realmente por trás do governo oculto, aqueles que, de certa forma, são os mais cruéis e maldosos, né, nesse sistema do GO.